eu acho que todo mundo deve aprender um pouquinho de Python, ou de uma linguagem de Lógico. programação. Eu acho que isso... Inclusive, a legislação no Brasil mudou e vai ser incluída na educação básica o desenvolvimento computacional. Isso é uma coisa que tem um ano e pouco, mais ou menos, que foi incluída na BNCC, na diretriz curricular. Mas o que acontece? Para essas outras áreas que a pessoa não está realmente mergulhada ali na computação, se ela não tiver ferramentas desse tipo, né, ela vai entender que o desafio é muito grande para ela. Sim. E ela não vai ter... Ontem mesmo estava tendo uma discussão sobre isso, de uma pessoa que falando para mim, Maurício, você fala que todo mundo tem que aprender tecnologia, todo mundo tem que aprender programação. Mas eu sou músico, eu não quero aprender, eu não quero e não sou desse mundo. E não tenho obrigação, ninguém pode me obrigar a fazer isso, porque se eu não aprender, eu estou fora do mercado, eu vou morrer de fome. Né? Tem pessoas que não... E acho muito correto essa posição. Mas quando a gente começa a ter soluções que ajudam nesse meio de campo aí, né? Que a pessoa, tudo bem, você não precisa chegar tanto, porque tem um negócio aqui que vai facilitar, né? Eu acho que preenche esse gap, que é um gap muito importante, que senão vai ficar... Realmente a gente vai ter dois mundos. Vai ter um mundo lá dos que conhecem os bits e bytes e o outro mundo de analfabetos, vamos dizer assim, né? Se não tiver gente trabalhando no meio disso. Não, e ontem também, nessa mesma experiência aí que a gente teve, na segunda reunião mais técnica, a questão da usabilidade que você falou. Né? Acho que o grande grande atributo da Earth AI, for AI, é a usabilidade, né? Tanto que o Tech Leader, no final, eu já quero usar. Me pareceu, ele testemunhou isso no final. Não, me parece muito fácil, assim, é tudo, né? Manualmente ele consegue interligar, fazer arquitetura e ali colocar os KPIs e etc. Então a usabilidade também é um fator forte, né? Com certeza, e só um parênteses relacionado a isso, né? Como você falou, eu acho que hoje, pelo menos eu vejo, quando estou estudando minha tese de doutorado em inteligência artificial para medicina, e você vê o mundo dos médicos, vejo pelo meu pai e por vários outros colegas dele, e o mundo dos tecnólogos ou engenheiros de computação, são mundos à parte, né? São quase que dois, o Marte e o Vênus, né? E o que acontece isso em N situações de negócios, a gente vê, puxa, mas o cara de venda não se comunica com o cara de marketing, o cara de produto não entende o cara de finanças, né? Então a gente tem essa questão hoje, que se você olhar até no mundo de research, né, é uma questão de minha pesquisa, é uma pesquisa multidisciplinar. Ela tem que entender medicina, tem que entender economia, tem que entender tecnologia. E existem poucas pessoas que são realmente multidisciplinares, né? Que aí também é o futuro dos jobs, pessoas... Existe um monte de vaga aberta, não tem pessoas capacitadas ainda para preenchê-las. Então, aqui acho que tem essa questão que você falou da usabilidade, que é um outro problema, que não é um problema de tecnologia, é um problema que a gente resolve indiretamente, de compartilhamento de conhecimento ou de colaboração mesmo. Como é que você pega hoje um cara que passou, 5 anos estudando machine learning e se apaixonou por um certo método científico que para ele funciona muito bem. E aí você tem um médico que está preocupado com as questões da cirurgia cardíaca que ele precisa fazer, que não sabe exatamente o que é machine learning. E aí, voltando lá ao nosso South Summit, né, eu realmente tem algumas frases assim que parecem tão simples, mas que são tão profundas. O Uri Levin, né, o israelense que criou a Waze e vendeu para a Google, ele anda agora o mundo inteiro, eu tive a chance de conhecê-lo uma vez, com aquela camiseta e o livro que eu tive chamado Fall in Love with the Problem, Not with the Solution. Então, o cara que está lá, que passou 3 anos desenvolvendo um certo algoritmo, é óbvio que ele está apaixonado por aquele algoritmo. Pô, ele criou, é um filho dele, né? Mas talvez aquele algoritmo não seja aplicável para a situação exatamente do negócio que você está tentando resolver. Mas é um pouco difícil, aí vem a questão de novo do viés, do ego, né? Nós somos seres humanos, nós somos limitados. Isso aqui é o que eu conheço, eu sei muito bem. Conheço os prós e os contras e eu tenho certeza que é melhor. Você tem realmente certeza? Convicto lá, começou a reunião assim ontem. Cadê o Growth Mindset, né? Então, de novo, a gente... a questão não só da usabilidade em termos de... Para um pouquinho, uma coisa que eu achei interessante, né? Minha interpretação, quando a gente fez a primeira demo do produto, nosso Chief Scientist está esperando. Na minha cabeça, o que vinha o tempo todo era que barato, porque o que a gente está fazendo aqui não é desenhar a solução, é elaborar o problema, que muitas vezes parece óbvio, mas a maioria das empresas não realmente define, né, qual o problema que você vai resolver. Quais são as engenharia reversa. Exato. Quais são os teus KPIs de sucesso? Tudo na vida tem um trade-off, né? Isso eu aprendi na Microsoft, um troço básico, mas
Você tem que... Às vezes a criança fala, eu quero a bala e quero dormir meia-noite. Aí você fala, não pode ter os dois. Ou você chupa a bala e vai dormir às 10, ou você não come bala, mas vai dormir mais tarde. Você é o meu chefe do Microsoft Research que me ensinou isso. Você tem que educar seus filhos para entenderem o que é trade-off. E aí tem essa questão. Você, hoje, quando você entra no UI do Evolution, você não está codificando a sua solução. Você está elaborando um modelo, né? Meta AI. O que você tem aí? Como é que você define o seu problema? Quais são as coisas que você desejaria ter como sucesso? Como elas são hierarquicamente, ou um weighted average, o que seja, se você tiver que abrir mão disso ou daquilo. Enfim, quando você chega ali, você está discutindo com o médico. A tua solução de apoio à tua cirurgia cardíaca, não estou discutindo aqui a teoria de machine learning, estou discutindo quando você estiver lá fazendo a cirurgia, quais são as coisas que são sine qua non, quais são as coisas desejáveis, e o que é aceitável e o que não é. Isso tem implicações regulatórias, éticas, científicas. E aí, quando a gente desenha isso no UI do Earth, né, a plataforma de AI for AI, você vê que bacana, a gente finalmente entendeu que o usuário final, que não é um cientista de dados, nem um cientista Fácil de digital, usar, né? é um médico, precisa. Agora o camarada vai poder dizer, puxa vida, existia uma solução melhor do que aquela que eu era apaixonado. Mas você não entendeu o problema, você entendeu a sua solução. E engraçado, falando médico, né? Em novembro eu fiz uma apresentação para o Comitê de Inovação da Apivida Intermédica Notre Dame. E aí conversei com vocês dois, me preparando com isso, né? Porque uma das soluções que eu apresentei lá foi esta. Mas o Maurício, eu ainda me lembro, Maurício, você vai se lembrar, eu perguntei, Maurício, o que é que eu devo dizer lá no meio do comitê? Assim, aquelas suas frases inspiradoras. Ele manda os médicos aprender a programar. Simples como isso. Então a gente possibilita isso, na verdade, né? Mas só um parênteses de novo, a gente fala com certo humor, mas é mais pura realidade. Por exemplo, o Ronen, que é o fundador da Evolution, ele fala, como hobby eu dou aula, né? Que eu sou um empreendedor serial, mas ele criou um curso que ele ensina, tem inclusive um curso no edX, que é Stanford, em que ele ensina médicos coisas ligadas à inteligência artificial. Em Aveiro, onde eu estou fazendo meu doutorado, um dos professores que estava na banca, que aprovou a minha tese, meu projeto de pesquisa, me convidou e falou, pô, interessante, você não quer dar uma palestra para o curso que eu dou à noite? Muito honrado, acabei de começar meu doutorado, mas exatamente o que eu vou... Eu dou um curso de inovação para a área de saúde. São médicos, enfermeiras, e eu quero que o teu conhecimento de IA seja algo que eles talvez não vão entender como desenvolver ainda, mas vão começar a abraçar o conceito, né? Então essa questão ela é básica, né? Nós todos temos que puxar o nosso limite um pouquinho. Não, fantástico. E com os nossos bilhões de cenários, né? Que a gente sempre fala ali com a AI for AI, a gente consegue fazer. Com a humildade de saber que talvez eu não saiba qual delas é a melhor ainda, né? Mesmo com o meu AutoML. Eu acho que a gente... Agora eu ia guardar para depois, mas aquele use case do hospital do No Show, né? Que você descobriu uma coisa que era inimaginável, que às quartas-feiras... Explica um pouco esse use case aí. É que, de novo, voltando ao ponto, né? De novo, qual o problema do método científico? O Newton explicou lá como é que a maçã, quanto tempo leva para a maçã chegar no chão, né? Etc, etc. Mas de onde que ele acordou algum dia e pensou, puxa, a maçã vai cair da árvore, etc. Muitas dessas hipóteses, elas vêm de alguma situação real, ou de algum estudo que você está fazendo, etc. Mas existem dois aspectos aqui. Um que é o famoso, né? O Ronen, ele tem um senso de humor muito bom também. Muitos apresentadores dele, ele coloca alguns slides que tem curvas estatísticas, onde você vê duas trends, né? E aí, eu não lembro exatamente o que era, mas uma coisa do tipo... o número de Miss Américas que são do Mississippi é correlacionado com... Spurious correlation. Correlacionado com igual aquele livro lá, Freakonomics. Exato. Então tem um monte de coisa, mas isso quer dizer alguma coisa? Tem um site que chama Spurious Correlation. Exatamente isso. Então a gente fala, tá bom... Aparições do Nicolas Cage versus a taxa de gordura nas margarinas. Cada vez que ele aparece, a tangerina fica mais doce. Puxa vida. Vamos chamar aqui que a tangerina não está doce, né? Então existe, a gente ri, mas é muito comum você ter pessoas com esse background mais clássico, estatístico, etc., econômico, o que for, dizendo, puxa, deve ter alguma coisa ainda. Pode ser até que tenha, mas provavelmente não tem. Então, voltando aqui, né, o fato de a gente ter essas correlações que não são causais, muitas vezes o que acontece?
a nossa criatividade, habilidade, conhecimento de criar algumas hipóteses, ela também é limitada com o que a gente já viu, observou, pensou, ou leu, etc. E aí, por exemplo, no caso do no-show, né? Por exemplo, a gente tem 6 projetos com esse hospital e Love. Os primeiros projetos são projetos extremamente científicos, como é que a gente controla infecções hospitalares, etc. Então, tem muita questão, como eles são PhDs em biomedicina, para eles é a linguagem deles. Quando eles vieram com esse projeto, o projeto de no-show. No-show é uma coisa, não um problema médico, um problema administrativo, logístico do ser humano. Você marca a consulta e não aparece. Pô, por que não apareceu? Com efeitos econômicos. E aí, obviamente, o clássico, né? Qualquer cientista de dados, não um cientista digital, mas o cientista de dados, vai dizer o quê? Depende da idade. Ontem no App Vida ele falou pra gente, né? Não, mas meu pai tem 93 anos, é aposentado, faz questão de ir na consulta, porque é o programa da semana, né? Vou lá no médico, meu avô também tinha essas coisas. Mas tem muito de novo, isso é o que a gente sabe, porque seu pai está fazendo isso, está observando. Que é o viés, um pouco do viés. Exato, é o viés total. Agora, como é que eu vou achar outras possíveis explicações? Eu não vou achar, porque eu não sei. Eu vou dizer, quando chove, o pessoal não vai. São coisas que eu observei. E o que eu não observei, eu não vou colocar como uma hipótese. Então, o que a Evolution faz? Como você tem não só infinitas maneiras de criar a solução em termos de algoritmos e tal, você tem infinitas maneiras de organizar os seus dados. Tem uma questão que chama famosa do Feature Selection, Feature Engineering, né? Quais são os fatores que influenciam ou não, né? A gente tem esse site aqui que mostra tudo que não influencia, talvez. Mas o que influencia? Não sei, tem coisas que parecem óbvias, o tempo, né? A temperatura, condições meteorológicas, se tem um grande evento, um jogo de futebol, um show de rock. Essas são as óbvias, mas o modelo preditivo ainda não era longe de ser 100%. E aí, a dificuldade do ser humano é: o que mais pode influenciar? Quais hipóteses? Não sabemos. A resposta, não sabemos. E aí, quando eles começaram a aumentar, né, muitas vezes o poder da genética não é só achar a combinação de algoritmos corretos, é achar formas de... isso aí é um clássico, né? Muitas vezes o teu modelo ele é treinado por uma base de dados que é limitada, que tem viés, etc. Então, o seu modelo aprende a ser enviesado ou limitado. Então, como é que você aumenta essa base, expande essa base de dados para você ter... Então, uma das coisas, por exemplo, que... E aí, de novo, só um parênteses, né? A questão do no-show, a própria base de dados, ela já é enviesada, ela é unbalanced. Por quê? Porque a maioria das pessoas que marcam consulta vai na consulta. Então, você já não tem um training set de vou estudar os 3 milhões de caras que não apareceram para entender o porquê. Você não tem, porque não é tão significativo. Então, resumindo aqui, uma das coisas que saiu como resultado era que pessoas que eram sobreviventes do Holocausto tinham uma tendência maior a não aparecer numa consulta numa quarta-feira à tarde. Porque não sabemos, talvez tenha alguma razão para isso, algum evento, né? E aí falaram, bom, então marca de manhã. Não, é outra coisa, né? Os modelos de IA muitas vezes falam, igual a questão do economista, né? Você explica o que aconteceu, mas não prevê o futuro. Errado. Então, legal, você entendeu porque eles não vieram, mas agora vamos mudar. Agora vamos agendá-los na quarta de manhã. E realmente houve, isso é um exemplo de N, obviamente, mas existem questões aí que a gente acabou levando em dado. Fatores que a gente jamais teria analisado, a gente experimentou fazer algumas mudanças para ver se realmente isso faz sentido ou se era apenas uma coincidência. Então, a gente, de novo, abre muito o nosso campo de experimentação de uma forma autônoma. Quer dizer, não precisei sentar e passar 10 semanas pesquisando por que existe isso. Existe e a gente vai... E se parar de existir amanhã, eu vou mudar o modelo de novo.